que está acontecendo, jovens curiosos? Quando você não entende como algo funciona ou por que as coisas acontecem, você simplesmente faz perguntas. Desde perguntas normais como qual foi a guerra mais absurda da história, até perguntas mais interessantes como por que os mosquitos sugam nosso sangue? Senhor Curiosity, alguns assinantes fazem perguntas tão interessantes que as trago neste vídeo. Por isso, e por muito mais, essas são 10 perguntas curiosas em 10 minutos 1. Sebastião Jimenez Albits nos pergunta: por que quando batemos a cabeça nos sai um galo? Quando crianças estamos sempre explorando e aprendendo coisas novas, frequentemente nos machucando no processo, após repetidas quedas e machucados. Mas por que quando batemos a cabeça surgem esses enormes caroços? E por que o mesmo não acontece quando batemos o resto do corpo? Quando nos machucamos, os vasos sanguíneos sob a pele se ferem. Ocorre uma hemorragia que é majoritariamente absorvida pelos músculos e pelo resto do corpo. O problema é que a cabeça não tem músculos ou gordura para absorver os golpes como o resto do corpo. Assim, os vasos sanguíneos sofrem uma lesão maior e sangram ainda mais. Essa grande quantidade de sangue não tem para onde ir, pois abaixo da pele só há o crânio. Então, isso começa a se acumular lá e, junto com outros líquidos presentes no corpo, formam o conhecido galo. Tenha mais cuidado. Johnny 2. Karina Lopes Cruz nos pergunta: como os planetas são formados? Vivemos em um planeta e sabemos que existem bilhões deles girando pelo universo. Mas, como é possível que um planeta tenha se formado? Entre tanta desolação e escuridão como a que vemos no espaço? Dentre as teorias, a mais relevante é o modelo de acreção do núcleo, a qual propõe que a origem de tudo está nas nebulosas, que são grandes nuvens de gases e poeira que estão no universo, onde os planetas e as estrelas vão se formando. Devido à gravidade, tudo é atraído para um ponto, comprimindo-se e aumentando sua temperatura e densidade até formar uma estrela. Depois, ao redor dela, fica flutuando um grande disco de poeira. Milhões de moléculas giram e colapsam umas com as outras, formando corpos maiores, dando origem a planetas como o nosso. E se você perguntasse sim? Os planetas mais próximos ao Sol são sólidos e os mais distantes, como Júpiter, são gasosos, não por coincidência. Quando o Sol se forma, um vento solar expulsa as partículas mais leves, como as dos gases, para mais distante no universo, gerando a distribuição de planetas que conhecemos. Diego Hernandes pergunta: qual foi a guerra mais absurda da história? Ao pensar em guerra, logo nos lembramos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, além de outros conflitos como a Guerra do Vietnã e outras. Embora nenhuma guerra possa ser justificada, sempre há algo que supera tudo o que é conhecido. E hoje nos deparamos com a guerra mais absurda de toda a história. Em 1932, na Austrália, ocorreu a Grande Guerra dos Emos, um conflito envolvendo a ave semelhante à avestruz, que na época causava graves problemas nas plantações e fazendas no leste da Austrália. Uma guerra foi organizada onde milhares de soldados armados com metralhadoras foram caçar todos os animais possíveis. Após semanas de combate, as tropas se retiraram e meses depois, os lemos invadiram a área novamente. Diante disso, mais soldados retornaram com mais armas e mataram mais lemos. Porém, após alguns meses, eles reapareceram. E desta vez não voltaram mais soldados com mais armas, eles simplesmente se retiraram. E embora pareça incrível, foi declarada uma derrota contra o exército dos Emu. Não me ataque, senhor Emu. 4. O Gerardo Bragero nos pergunta: quantos litros de água precisamos beber para morrer de superidratação? Sempre ouvimos que precisamos beber pelo menos 2 litros de água por dia para ter uma boa saúde. Embora isso não seja verdade, já que os líquidos necessários também vêm de outros alimentos, como frutas ou vegetais, o problema é que, após ler essas recomendações, muitas pessoas começam a beber água em excesso. Mas saiba que beber muita água pode ser fatal, não por afogamento, mas por saturar demais seu corpo. Segundo estudos médicos, beber mais de 7 litros de água em um único dia pode trazer sérios riscos à saúde, levando à intoxicação por água. Os líquidos que ingerimos necessitam de tratamento pelos rins, mas o problema é que eles têm um limite e não podem trabalhar tão rápido para remover o excesso de líquido do corpo. E quando isso acontece, poderíamos dizer que o sangue fica muito diluído e os níveis de sódio, potássio e outros minerais na corrente sanguínea começam a cair muito baixo, o que pode causar múltiplas falhas em nosso sistema, até nos levar à morte. 5. Santiago Romero nos pergunta: por que a pele de galinha ocorre?
Quando sentimos frio, nos emocionamos ou temos um pouco de medo, nossa pele fica arrepiada. Mas por que isso ocorre? Essa reação é um reflexo do corpo chamado piloereção, que faz os pequenos músculos na base de cada folículo capilar se contraírem e se levantarem, assim cada pelo que cobre a pele. Nos animais, esse reflexo permite que se protejam do frio, tornando pelo ou penas mais volumosos, o que ajuda a manter o calor corporal. Com a evolução, o ser humano perdeu quase todos os pelos do corpo, tornando isso menos relevante. Então nos deparamos com a outra causa, o medo. Quando um animal tem medo ou está nervoso, sua pelagem se eriça para dar-lhe outra aparência diante de seu rival. Por fim, surgem as questões psicológicas, onde nosso cérebro reage de formas diferentes diante de emoções distintas, como a pele arrepiada. Que corpo humano interessante, 6. Salomão Zualaga nos pergunta: como funcionam as bebidas energéticas? O ser humano só precisa de água para saciar sua sede, mas esta pode ser um pouco sem graça. As pessoas foram criando diferentes tipos de bebidas ao longo da história, algumas alcoólicas, outras gasosas, algumas isotônicas e algumas energéticas. E é nessas últimas que vamos nos focar hoje. As bebidas energéticas contêm estimulantes que, segundo a publicidade, são oferecidos ao consumidor. A chance de eliminar a fadiga e o sono, além de aprimorar a resistência física e a capacidade mental. Embora muitas das capacidades que essas bebidas nos proporcionam sejam exageradas, é importante saber que o principal componente que costumam ter é a cafeína. É uma substância que age no sistema nervoso, anulando os neurotransmissores que transmitem a sensação de sono ou cansaço. Portanto, é verdade que contém substâncias que afetam o sistema nervoso. O problema é que a pequena quantidade dessas substâncias em cada bebida torna os resultados quase imperceptíveis. 7. Kevin Hernandes nos pergunta: qual foi a primeira arma de fogo da história? O ser humano é a espécie mais agressiva que habita a Terra e há anos usa sua inteligência para desenvolver armas superiores e se sobressair em relação às outras comunidades. Embora as armas de fogo hoje sejam extremamente avançadas, permitindo disparar milhares de projéteis em minutos, antigamente tudo era mais lento e menos eficaz. Os primeiros registros sobre armas de fogo nos levam à China. No ano de 1200, os chineses já sabiam controlar e utilizar a pólvora para lançar projéteis contra animais ou outras pessoas. Os primeiros canhões eram simples canas de bambu, as quais se carregava de pólvora e um projétil e se disparavam. E, evidentemente, após anos de testes, modelos cada vez mais avançados foram desenvolvidos, que acabaram nos levando às armas de hoje. Afaste-se delas. Time 8. O que os mosquitos fazem com nosso sangue? O verão é uma das melhores épocas, com calor, piscina e muito tempo ao ar livre. O problema é que surgem as condições ideais para a visita dos nossos queridos mosquitos. Não há nada mais irritante do que um grupo de mosquitos zumbindo em nossos ouvidos à noite enquanto tentamos dormir. Quem nunca se cansou desses insetos? Você já se perguntou por que os mosquitos nos picam e roubam nosso sangue? Primeiro, é importante destacar que apenas 6% de todas as espécies de mosquitos se alimentam de sangue, enquanto o restante se nutre do néctar de flores e frutas. Além disso, quem picam são as fêmeas dos mosquitos. Aí está a grande causa. Os mosquitos precisam do sangue para poder terminar de desenvolver seus ovos com os minerais que nosso valioso líquido vermelho possui. Uma vez que sugam nosso sangue, os ovos em seu interior passam para outra etapa. Eles estão prontos para serem depositados em poças ou áreas úmidas, onde se transformarão em larvas e, posteriormente, em mosquitos irritantes. Fernando Eduardo pergunta: por que os insetos morrem com as patas para cima? Certamente você já encontrou uma barata ou outro inseto morto andando pela sua casa. Ok, até agora tudo normal. Mas você já reparou por que a maioria das vezes os insetos que você encontra morrem com as patas para cima? A razão é muito simples. Os insetos geralmente têm pernas grandes em relação ao corpo, que costuma ser muito leve. Quando morrem, suas pernas se contraem, dificultando a posição normal e fazendo-as ficar de cabeça para baixo. Essa reação dos insetos é mais comum quando morrem por intoxicação, em vez de causas naturais. Como a maioria dos inseticidas, afeta o sistema nervoso desses insetos. Espasmos ou contrações musculares afetam seus movimentos. Então, quando perdem a coordenação por terem pernas tão grandes, acabam perdendo a estabilidade e ficando virados para cima. 10. Como funciona a anestesia? Se você já fez cirurgia ou tratou uma cárie no dentista, provavelmente recebeu anestesia injetável. Se você é tão curioso quanto o Sr. Curiosity, certamente já se perguntou:
Como isso funciona? Bem, a anestesia pode ser local ou geral. A mais simples é a local, que é aplicada em uma área específica. Ele anula a transmissão dos sensores de dor para o cérebro, então não percebemos nada. A anestesia geral é mais complexa, sendo administrada por injeção na corrente sanguínea ou por inalação de medicamentos através de uma máscara. Vamos adormecer e não sentir nada durante horas. Os medicamentos utilizados diminuem a atividade nervosa do corpo e bloqueiam a atividade neuromuscular, causando uma paralisia corporal. E por fim, bloqueia a transmissão dos nossos sensores de dor. Isso faz nosso cérebro pensar que está dormindo, mas simultaneamente não consegue acordar ou se mover, mesmo com pessoas interagindo conosco. A anestesia é fascinante por manter as funções vitais do corpo funcionando, enquanto o restante fica quase inerte. Antes de partir, deixem suas perguntas curiosas para os próximos vídeos e permitam-me cumprimentar alguns assinantes. Primeiramente, um enorme cumprimento para a Glot YouTube, a quem eu devia saudações há tempos. Depois, outro cumprimento para Deida Alejandro Quinteiro e Quad. Também envio um cumprimento para David Alberto Restituio, outro grande cumprimento para Sterling Rodrigues, depois envio um grande cumprimento para Kleiber. E por fim, cumprimento Jair Garza, que se inscreveu recentemente. Outro cumprimento para Miguel de la Rúbia. E a última saudação vai para o craque Clemento Realva. Agora sim, deixem o seu like, comentem tudo, realmente tudo o que quiserem. Não se esqueçam de compartilhar o canal e os vídeos com seus amigos. Assim você se torna cada vez mais o Senhor Curiosity. Inscrevam-se e ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo novo. Sou o Senhor Curiosity.